dificuldade para se comunicar com seu marido ou esposa? Fala várias vezes, mas seu filho não te obedece? Ou será que seu problema é no trabalho? É muito comum a gente falar inúmeras vezes com uma determinada pessoa e mesmo assim sentirmos que nunca somos entendidos. Isso acontece muito nos casamentos, por exemplo. E é tão grave que é capaz de destruir relacionamentos ao longo do tempo, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas a comunicação não violenta pode mudar isso. Ela tanto nos ajuda a nos sentirmos melhor quando nos expressamos, como também é mais eficaz em sua abordagem e faz com que a gente saiba expor nossas verdadeiras necessidades ou entender as dos outros. Segundo Deepak Chopra, médico indiano mundialmente conhecido, a comunicação não violenta conecta a alma das pessoas, promovendo sua regeneração. E é isso que a torna tão poderosa. Mas o que é essa tal de comunicação não violenta, afinal? A comunicação não violenta é uma abordagem específica da comunicação, tanto de falar quanto de ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de tal maneira que permite que nossa compaixão natural floresça. Ela já existe há milhares de anos e foi utilizada por grandes seres da nossa história, como Jesus Cristo e Buda, e casos mais recentes amplamente conhecidos, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e o Dalai Lama, por exemplo. Mas foi o psicólogo americano Marshall Rosenberg que estruturou de uma tal forma que pudéssemos aprender com mais facilidade e utilizar nas diversas situações de nossa vida moderna. Embora seja comum a gente não considerar violenta a maneira com que falamos, muitas vezes nossas palavras geram mágoa e dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, em vez de o sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. Então, a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela substitui nossos velhos padrões de defesa, que é o recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, e passamos a escutar profundamente, tanto a nós mesmos quanto aos outros. E isso gera respeito, atenção, empatia e desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Ou seja, nós vamos soltando aqueles escudos que carregamos ao longo da vida e passamos a mostrar nosso lado humano. E isso também faz com que os outros soltem seus escudos, pois eles não sentem que estão sendo atacados. Pelo contrário, sentem que estão sendo ouvidos e acolhidos e tendem a se abrir e nos tratar com respeito também. Esse é o poder da compaixão, e a comunicação não violenta é uma forma compassiva de se comunicar. A comunicação não violenta possui inúmeros benefícios. Ela atua em 3 níveis. O primeiro é o nível intrapessoal, que é a nossa relação com nós mesmos. O segundo é o nível interpessoal, que é a nossa relação com os outros, sejam relações pessoais ou profissionais. E ainda temos o terceiro nível, o sistêmico, que é a nossa relação com os sistemas que fazem parte das relações humanas e possuem acordos implícitos, como um transporte público, uma sala de aula ou um hospital, por exemplo. Mesmo que a gente não tenha criado esses sistemas, o modo como nós nos portamos diante deles tem muita influência. A comunicação não violenta gera benefícios em todos os níveis de comunicação e nas diversas situações da vida, como nos relacionamentos íntimos e familiares, nas escolas e empresas, nas terapias e aconselhamentos e até mesmo nas negociações diplomáticas e comerciais e em disputas e conflitos de toda a natureza. Há inúmeras pessoas utilizando a comunicação não violenta em seu dia a dia e colhendo diversos benefícios. Algumas utilizam para se conectar mais com elas mesmas e entender suas verdadeiras necessidades, enquanto outras utilizam em seus relacionamentos pessoais ou profissionais. Portanto, é uma ferramenta para sempre termos à mão e utilizarmos em nosso cotidiano. Vamos ver então como podemos utilizar a comunicação não violenta no nosso dia a dia. Um dos primeiros passos para começar a usar a comunicação não violenta é reconhecer que somos todos violentos em algum grau
e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Há muitas formas de violência que vão além da violência feita através da força física. Há o que podemos chamar de violência passiva, que está mais ligada ao sofrimento de natureza emocional. O deboche, o menosprezo, a ironia, o sarcasmo e até mesmo um olhar ou fingir que o outro não existe são formas de violência amplamente realizadas no nosso dia a dia, por nós e pelos outros, não é verdade? Mas infelizmente ficamos esperando que os outros mudem e sequer olhamos para as nossas ações. Se queremos um mundo mais pacífico e amoroso, precisamos nós mesmos sermos a expressão de paz e de amor. Já dizia Mahatma Gandhi, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Goste você dele ou não, essa é uma frase que faz muito sentido, concorda? A comunicação não violenta possui 4 componentes base: a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. O primeiro passo é observarmos o que está de fato acontecendo numa situação. Você pode se fazer a seguinte pergunta: o que estou vendo o outro dizer ou fazer que é enriquecedor ou não para a minha vida? O truque aqui é ser capaz de realizar essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, simplesmente dizendo o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo, mas sem tentar enquadrar entre certo ou errado. Feito isso, devemos identificar como nos sentimos ao observar aquela ação. Avalie se você ficou magoado, assustado, alegre, divertido, irritado ou qualquer outro sentimento que possa ter surgido. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos. E então, entramos com o quarto componente, que é o pedido. Ele precisa ser bem específico e deve enfocar o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida. Por exemplo, uma mãe que está tendo problemas com o filho adolescente que vive jogando as roupas sujas pela casa poderia dizer: Roberto, quando eu vejo suas roupas sujas jogadas no sofá e pratos sujos espalhados pela casa, fico irritada porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o quarto componente, fazendo um pedido bem específico. Você poderia sempre colocar suas roupas sujas no cesto do banheiro e os pratos dentro da pia? Vale dizer que muitas vezes é possível se expressar com os 4 elementos da comunicação não violenta sem sequer dizer uma palavra. Pois a essência dessa forma de comunicação está em nossa consciência daqueles 4 elementos, não nas palavras trocadas. Então, parte da comunicação não violenta é nos expressarmos utilizando esses 4 elementos. E a outra parte dessa forma de comunicação consiste em receber exatamente essas 4 informações dos outros. Nós conseguimos nos ligar a eles percebendo o que estão observando e sentindo e do que estão precisando, e depois descobrindo o que poderia enriquecer suas vidas, que é o pedido. É importante termos em mente que o outro, na maioria das vezes, não saberá se expressar dessa forma. E é aí que costumam surgir os conflitos, pois um não sabe se expressar de forma compassiva e o outro não sabe fazer a leitura do que está por trás daquela forma expressada. Então, cabe a nós irmos observando isso por trás do que é dito ou feito. Ou seja, nós temos que ir além de suas palavras ou ações. Temos que nos ligar ao sentimento por trás daquelas palavras ou ações. É aí que descobrimos a verdadeira causa do porquê aquela pessoa estar se expressando com violência daquela maneira. Outro ponto importante para que a gente consiga se comunicar de forma compassiva é nos livrarmos dos julgamentos moralizadores. Frases como "o teu problema é ser egoísta demais" ou "ele é preguiçoso" são exemplos clássicos de julgamentos. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são todos formas de julgamento. O psicólogo Marshall Rosenberg chama isso de comunicação alienante da vida. Ela é um grande problema, pois nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado, o que faz gerar inúmeros julgamentos. Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos em termos do que há de errado com os outros para se comportarem daquela maneira, ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos do modo que gostaríamos. Então, nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro,
em vez de nos focarmos no que nós e os outros necessitamos e não estamos obtendo. Ou seja, deixamos de olhar para o nosso interior e observar nossas emoções ou as emoções dos outros e passamos a enquadrar nós ou os outros em certos rótulos. Mas aqui é importante saber diferenciar juízos de valor de julgamentos moralizadores. Os juízos de valor são o que acreditamos ser melhor para a vida, como a honestidade, a liberdade ou a paz, por exemplo. Já os julgamentos moralizadores são quando analisamos e rotulamos alguém de acordo com nossos juízos de valor. Por exemplo, ao invés de dizermos a violência é ruim, quem mata é uma pessoa má, poderíamos dizer tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Ou seja, dissemos que não concordamos com a violência e mostramos nosso sentimento por trás do que pensamos, mas não rotulamos ninguém. Essa diferença é muito importante, pois quando classificamos e julgamos alguém, a pessoa tende a se fechar e a ativar seus mecanismos de defesa, o que a faz responder ou agir com agressividade. Outro problema da comunicação alienante da vida é que turva a nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Expressões como ter de ou fazer alguém sentir-se são exemplos comuns de comunicação alienante que tira a nossa sensação de responsabilidade. Por exemplo, quando dizemos há coisas que você tem de fazer ou você me faz sentir culpado. Para melhorar isso, podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha. Por exemplo, ao invés de dizer não concordo com isso, mas tenho de fazer porque meu chefe mandou, é melhor dizer não concordo com isso, mas opto por fazer pois quero manter meu emprego. Veja que no primeiro caso é quase como se você não tivesse escolha. Já no segundo, você tem, mas optou por escolher determinado caminho. Essa simples mudança nos dá mais liberdade, pois percebemos que não somos obrigados a nada e temos outras possibilidades na vida. Consegue notar como nossa linguagem é capaz de nos libertar ou aprisionar? E também como ela é capaz de abrir ou fechar corações? É importante termos em mente que o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram.